Eu costumo começar a minha fala agradecendo. Eu quero agradecer em primeiro lugar a organização do evento, por ter se lembrado do meu nome, me convidado e me dá o prazer de estar aqui com vocês. Quero agradecer também a vocês por terem vindo e me prestigiarem. E por último, mas acima de tudo, eu quero agradecer a Deus, que, porra, aos 73 anos ele me dá força, disposição e ânimo para estar fazendo esses bate e voltas aí pelo Brasil inteiro. Pegar um ônibus lá no Rio de Janeiro, ficar 6 horas dentro do ônibus, palestrar, sair daqui correndo e voltar para o Rio. Obrigado, Deus. Bom, eu vou falar para vocês hoje sobre grid layout. Alguém já fez alguma experiência, projetou alguma coisa, mesmo estudando com grid layout? Ótimo. Grid layout é uma técnica que começou a aparecer agora para valer nesse ano. Eu vou falar para vocês esses 3 tópicos sobre grid layout. O que é grid layout? O suporte que os navegadores oferecem a essa tecnologia e como funciona. Esse módulo da especificação do W3C, ele atingiu o status de candidato à recomendação agora, recentemente, dia 9 de maio de 2017. O processo de especificação do W3C, ele passa por vários status. Começa com rascunho do trabalho e acaba com recomendação. Esse estágio de candidato à recomendação é o penúltimo estágio. Aqui agora, no próximo estágio, isso vai virar uma especificação do W3C efetiva. Mas já está bem implementado, já está sendo bastante usado e é bem recente. Agora, isso não é uma coisa que apareceu esse ano. Grid Layout apareceu em 2012. Foi a primeira fase de uma recomendação no W3C. Foi um rascunho de trabalho em novembro de 2012. Então, é uma tecnologia que ainda não completou 5 anos. Historicamente, essas tecnologias do W3C, elas duram 10, 15, 20 anos, um tempão para ser implementada. Mas agora, acompanhando essa loucura que a gente está vivendo hoje, de cada semana aparece um framework novo, cada semana é uma tecnologia nova, todo mês, é uma versão de uma tecnologia atualizada, está difícil de se acompanhar isso. E o W3C e os navegadores, principalmente, já estão mais ágeis também na implementação dessas especificações. O suporte, caniuse.com. Quem não conhece, se eu falar quem conhece, todo mundo vai levantar o braço, ninguém levantou. Então, caniuse.com, você já conhece, dispensa apresentação, e a gente pode ver aqui como é o suporte. Aqueles 2 amarelinhos são os Internet Explorer, né? O 11 e o EDIC. Ainda está claudicando. Bom, isso aí não é novidade. Para a gente que é desenvolvedor e front-end, não tem novidade nenhuma. Não, e o pior de tudo, o mais bizarro disso tudo, que grid layout foi uma tecnologia inventada e implementada pela Microsoft. Acreditem, porra. Acreditem. Então a Microsoft implementou essa tecnologia com prefixo proprietário, né,
aquele tracinho, MS tracinho, aquela desgraça. E esses Internet Explorer suportam algumas coisas da especificação com prefixo proprietário. Mas isso aí é uma outra conversa, vamos deixar isso aí para lá. Uma boa notícia. No dia, agora, em junho, dia 22 de junho de 2017, a Microsoft publicou essa notícia aí, espetacular, sobre o grid layout. O que diz ali? Que o EDG suporta grid layout desde que você habilite uma flag. O EDG tem que habilitar uma flag. Aí, para nós desenvolvedores, isso aí é mole, né? Agora imagina o usuário. Aí eu fui habilitar a tal da flag. Mas para habilitar essa flag no EDG, não é igual você habilita uma flag no Firefox ou no Chrome. About config, vai lá, procura a flag, chega lá, liga a flag. Não. É uma build que a Microsoft lançou, que você tem que implementar no Windows 10, e para implementar no Windows 10, você tem que se cadastrar, não sei aonde. Enfim, eu desisti de colocar essa flag. É um negócio assim de maluco. Se algum de vocês aí, às vezes tem um cara fora da curva aí, que consegue implementar, me manda um e-mail dizendo como é que faz esse troço, que eu não consegui. Não consegui habilitar essa tal de flag aí. Eu fiquei feliz quando vi isso aí, porque, fui lá, about config, aí cadê a flag? Procurei, não achei. Aí fui pesquisar no Google. Depois de muita pesquisa é que eu cheguei a essa conclusão. Bom, deixa para lá. Criar layout CSS. A maioria aqui é front-end. Quem já criou um layout CSS com float, com position? A grande maioria de vocês, né? E vocês, quando criam um layout, como é que vocês se sentem? Qual é a disposição? Você está lá na sua estação de trabalho, criando o layout. Um layout de 3 colunas, bonitinho. Como é que você se sente? Eu me sinto assim. E é um layout simples que está tentando criar lá. Ó. Topo, coluna de navegação, coluna principal e rodapé, só. Bom, eu peguei esse site aqui, que é um site do Meetup. Você deve conhecer isso, né? Como exemplo para demonstrar como funciona esse negócio de grid layout e a construção do layout convencional. Esse layout tem um topo lá em cima, tem um banner, tem uma barra de navegação, tem uma coluna lateral, uma coluna principal e uma coluna auxiliar. E lá embaixo, não está dando para ver, que está atrás aqui do tablado, tem o rodapé. Tá? Não botei ali por problema de espaço. Então é um layout simples, de três colunas. Vocês já devem ter faceado esse problema aqui uma série de vezes, né? Fazer um layout de 3 colunas do CSS. Com HTML5, a marcação desse layout seria assim, né? Uma sugestão da marcação. Concordam? Então não vou ficar lendo o slide. Um topo, um banner, uma barra de navegação, uma coluna principal, uma coluna lateral, uma coluna auxiliar e um rodapé. Convém notar aqui
o seguinte, a coluna principal vem antes das duas colunas laterais, tá? Como manda a boa prática. Eu podia, inclusive, botar o banner lá embaixo, depois do rodapé, no lugar que eu quisesse. Depois, isso aí com o CSS atual é meio ruim, né? É meio difícil de conseguir. Mas, enfim, a ordem de marcação seria essa. Reparem que nesse layout, topo e rodapé se estendem por toda a largura da viewport. E as três colunas, elas estão confinadas com uma largura máxima e centradas na tela. É o padrão, né, que se constrói layout. Esse é o padrão mais simples de construção de layout, com CSS. Então, nós temos 7 elementos estruturais para montar esse layout. 7 elementos estruturais, HTML5. 7 elementos de marcação. Bom, aí você vai começar a projetar o seu layout antes daquela fase que apareceu ali na GIF do cara batendo no computador ali, desesperado. Ah, esse layout aqui, então eu vou fazer assim, eu vou colocar um div container para todo o layout. E o que eu preciso mais para fazer esse layout? Mais alguma coisa? Lembra que o CSS é nível de bloco, é uma coisa embaixo da outra, por padrão. Se você tiver que colocar em lateral, tem que float. E depois clear. Então vou precisar de mais coisa aqui. Vou deixar o topo e o rodapé de fora e o restante do site eu vou colocar num div também, que eu vou precisar. Para quê? Para centrar, né? Width 100%, max width 960, margem 0 alto. Esse é o padrão para você centrar o layout. O que mais que eu preciso? Preciso de um div para conter toda essa parte das três colunas. Agora é mole. Float left, float right e float center, né? Fica tudo bonitinho. Não existe float center. Então eu vou precisar de mais div. Essa div miolo tem que colocar mais uma div que eu chamei de principal ali. Para que é essa div vermelhinha que apareceu aí? Agora sim, eu pego de lá float left, de cá float right e o de cá float right dentro da outra div que está lá. E clear fix, aquela porcaria toda, né? Então, no mínimo o que eu preciso para construir esse layout são mais divs. E qual a implicação disso? Está poluindo a sua HTML. HTML, a finalidade é marcar. Eu estou colocando elementos não semânticos, que são os divs, né? Para poder construir o layout. Eu vou fazer isso com Bootstrap. Bootstrap é mais fácil, já fica responsivo, já fica tudo. Muito bem, então vamos fazer com Bootstrap. Eu não vou botar o código do layout todo aqui, porque senão eu ia precisar de uma tela dali até lá, né, para ir botando assim em coluna, que não ia dar. Então peguei só as 3 colunas centrais. Com Bootstrap, está ali o aside, o main e o aside. Para começar eu teria que fazer isso. Quem trabalha com Bootstrap? Logo de cara 3 div para pegar todo mundo. Depois eu teria que colocar isso. Uma porção de classe. E umas classes que, se você não estiver muito acostumado com Bootstrap, você se perde ali, né? Call XL3, que diabo é isso? Call SM12. Isso aí são as classes do Bootstrap.
E aqui é o que eu chamei de o martírio do float clear. Float para lá, float para cá, float para lá, float para cá, clear embaixo, clear aqui, clear fix, etc. Então, isso é uma amostra simples de como você construiria um layout CSS com as funcionalidades que você tem hoje. E com o grid? Como funciona um layout com grid? A chave para você começar a trabalhar com grid é a propriedade CSS Display. Essa propriedade ela existe desde 1996. A propriedade Display da CSS1, e ela comportava 4 valores: inline, list style, block e none. List style. Quem já trabalhou com essa propriedade? Com esse valor da propriedade de display. Você pode ter trabalhado, mas eu aposto, porque eu também não sabia, que isso aí está desde a CSS1. Em 96 já existia essa propriedade. Quantos valores da propriedade de display existem hoje em dia? Alguém tem uma ideia? Table, né? Cell, display table, display flex. Quantos? Alguém tem uma ideia? Quer dar um chute? Hein? Quem dá mais? Não ouvi. Vou fazer um leilão aqui de valores da propriedade display. 20 valores. 20 valores tem a propriedade display. E o último valor que foi introduzido agora na especificação é o valor grid. Então hoje nós temos hoje display grid. Vamos ver como é que funciona isso. A marcação HTML para aquele layout é essa. E nada mais. Não tem classe, não tem div, não tem nada. É a HTML estritamente para você marcar o site. Você vai precisar apenas de um container. E o que é um grid, afinal? Grid é um quadriculado, né? Grid é um quadriculado. Então, uma das sugestões para se construir aquele layout seria isso aí: fazer seis colunas, 6 linhas e colocar os elementos conforme marcado aí em colorido. Com esse grid eu faria esse layout de 3 colunas tranquilamente. E também faria um layout de 2 colunas, numa viewport menor, que não comportasse as 3 colunas, né? Design responsivo. Eu colocaria o main lá à esquerda e as 2 colunas à side, uma embaixo da outra. Podia colocar uma coluna à side aqui e a outra embaixo, ocupando toda a largura. Então, eu podia deitar e rolar aí, fazer o que eu quisesse com esse gridzinho simples. Então ficaria assim: o de 3 e o de 2 colunas. Tá, então eu peço que vocês fixem
por um instante não, até o fim da palestra, 27, vou ter 27 minutos, esses dois layouts aí. 6 colunas, 7 linhas, né? 6 colunas horizontais, 6 colunas verticais, o topo na primeira linha, o banner na segunda, a navegação na terceira, lá embaixo na sexta, o rodapé, e ali no meio, eu usei 2 linhas, tá? Para colocar as 3 colunas principais. E agora vamos fazer o que vocês gostam, codar. Vamos dar uma olhadinha como é que a gente faria isso. Bom, isso aqui é uma interface. Isso aqui é uma interface interativa, tá? Que eu montei. Isso aqui é tudo feito com CSS, e não tem JavaScript, não tem programação nenhuma aí. E é o seguinte, naquela área lá em cima, mais escura, regra CSS. E o que eu escrever lá reflete aqui embaixo, nessa coisa toda colorida aí, parece um arco-íris. E a HTML disso aí, que não está aparecendo, é aquela HTML que eu mostrei para vocês lá. Header, figure, nave, main, principal, papapá. E na CSS está lá, header, figure, main, nave, lateral, auxiliar e footer. E o site que é o div container. Então, por padrão, isso vai renderizar como mostrado ali embaixo. Essas faixas coloridas. Por que por padrão? Porque esses elementos são elementos nível de bloco, e por padrão eles renderizam um embaixo do outro, como é o padrão da CSS. Então, a situação inicial é essa. E aqui eu vou montar o layout. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer, para começar a brincadeira, é declarar aqui display grid. Nada aconteceu. Não, mas não era para acontecer mesmo. Isso aqui é a ferramenta do desenvolvedor. Você conhece isso também, né? Alguém não conhece? Não precisa falar sobre ela. Tá. Esse Firefox é o Nightly. É uma versão do Firefox, não a versão atual distribuída. A versão Night também você sabe o que é isso, né? É uma versão que está em teste. E quando você trabalha com grid, o grid, as linhas, o quadriculado não aparece na tela. É lógico, nem pode aparecer, né? Já pensou o teu layout com aquela banda de linha que eu mostrei ali no slide? E o Firefox, a Mozilla bolou um negócio fantástico, que é o inspetor de grid. E tem no navegador. Quem já viu isso? 1, 2, menos de meia dúzia. Um inspetor de grid, é bem legal. E esse inspetor de grid, para você desenvolver, é tudo de bom. Nós vamos usar esse inspetor de grid agora. E vocês vão ver que legal. Na versão atual do Firefox, que é a 55,
tem o inspetor de grid, mas ele não é tão completo quanto essa que eu vou mostrar aqui na tela. O da versão normal só aparecem as linhas do grid. Aqui aparecem as linhas e os números do grid também. A versão Nightly é a versão 57. A regular é a 55. Então a gente tem mais um Firefox que vai ser lançado aí, que é o 56, e depois o 57. Acredito que até o fim do ano, talvez, no começo do ano que vem, deva estar aí. O Chrome, já tem também um nerd aí que está desenvolvendo uma extensão do Chrome para você inspecionar o grid. Aqui eu tenho esse menu aqui, está vendo? Layout. Dá para ver lá atrás? Hein? Não? Agora dá? Então tem aqui o menu layout, isso não tem no... E aqui tem uma caixinha para você marcar, ó. Eu quero ver o grid, você marca ali, ficou ruim para vocês aqui, né? Eu tô atrapalhando. Quer que eu vá embora? Eu estou atrapalhando, pô. Se eu ligar aqui, aparece o grid aqui embaixo. Bom, não vou ficar aqui brincando com esse negócio aqui, senão eu vou perder tempo. Tem só 17 minutos. Estão vendo ali embaixo que já apareceu os númerozinhos? Então, quando eu coloquei Display Grid, alguma coisa já aconteceu. Vocês não tinham visto, mas agora estão vendo ali, ó. E ele fez um grid de 1 por 7, né? São 7 elementos de marcação. A segunda declaração que eu vou colocar aqui é uma declaração para fazer o número de colunas do grid. Número de colunas do grid. Tá? Nós tínhamos quanto lá? 7, né? 7. A propriedade CSS prevista pela especificação é grid template layout. Nessa propriedade eu vou definir o número de... Hein? Alguém já falou aí que está errado. Eu ouvi. O que está errado? Pode falar. É grid template colunas. Essa porra desse relógio está me perturbando. Grid template coluna. Aqui eu defino a largura das colunas. 200 pixels, 500 pixels, 700 em 12 em a largura das colunas. A primeira coluna eu vou definir com 1. O que só desceu? Esse relógio está conspirando contra mim. 1 FR. Pô, WTF. 1 FR? Quem já ouviu falar nisso? Isso é uma unidade de medida CSS, que foi introduzida na especificação de grid. É a abreviatura para fração. Fraction, fração.
É bem legal essa unidade de medida também. É uma coisa nova. Vou definir agora aqui, depois, para fazer as outras colunas. Eu quero 6 colunas. A primeira, 1 FR, vou definir as outras 4 iguais, e a outra eu vou botar com 1 FR também. Essas 4 iguais são aquelas, lembram, né, do gridzinho que eu mostrei? Eram 6, 1 FR. A especificação de grid criou também uma função CSS chamada repeat. Que significa? Perfeito. Repita. Repita 4 vezes. Repita alguma coisa. Função tem parâmetro. Parâmetro de função é separado por vírgula. Muito bem. Repita 4 vezes 2 FR. E a última é 1 FR. Põe. Ali onde está FR, podia ser 20%, 40%, qualquer unidade de medida CSS. Mas essa FR aí é bem legal. E o que ela está significando ali? Você faz o seguinte, você pega todo o espaço disponível, divide esse espaço disponível por 6, por que 6? 1 FR mais por 8, né? 4 vezes 2, 8. Por 8, pega 1 FR, deixa para a primeira coluna, depois 2 frações para a primeira coluna, 1 fração para a primeira coluna, depois 4 vezes 2 frações do espaço disponível. É como se tivesse 10%, 4 vezes 20% e 1 vez 10%. Vai dar 100%, né? A vantagem do FR é que se você colocar no meio uma medida fixa, com porcentagem, a porcentagem vai ser somada a essa medida, vai dar barra de rolagem. Com FR, não. Então, o FR é bem legal por causa disso. É o que sobrar. Se tiver algum espaço aí no meio, tira o espaço e bota uma fração do que sobrar. Tá? Número de linhas. O que está errado? Grid igual? Não, grid, pô, que é isso? Pô, desse relógio aí. Grid, template rows. São 6 linhas, né? O topo eu quero com 50 de altura. O banner com 100. A coluna de navegação com 40. Depois as outras 2 antes do topo com 100 também. E o rodapé com 50. Então, hein? Legal? Legal? Então eu fiz o grid. Esse grid só aparece se a ferramenta do desenvolvedor, aquela de inspeção do grid, estiver habilitada ali, né? Agora eu vou posicionar. Vou posicionar esses elementos da marcação, cada seção do site, no seu lugar. O header vai de onde até onde? De fora a fora, né? Certo? Qual é a coordenada lá do header? Lá a primeira coordenada do header.
linha 1, coluna 1. É isso? Então vou escrever assim, ó, 1/1. Vai até onde? Vai até linha é da diagonal assim, ó. A coordenada da diagonal. Daqui até aqui. 1, a linha 2, linha 2, coluna 7, não é isso? Eu vou colocar aqui. 2, coluna 7. Vai de 1 a 2, 7. Ué, não foi? Claro, por falta de propriedade. A propriedade para você colocar, posicionar, se chama grid area. Area, o que significa area mesmo, hein? Área. Grid area. Se eu deixar esse inicial maiúsculo aqui, funciona? CSS é case sensitive ou não? Sim ou não? Vamos experimentar? Funciona, pô. Não tem problema nenhum. Olha onde é que está o header, ó, lá em cima. O footer, onde é que vai? Dá as coordenadas do footer para mim. Linha 6, 6-1, 6-1, 7-7. É? 7. 7 minutos. Foi lá para baixo, 6177. O nave. Não, é o nave. Lembre que o nave está centrado, né? Então, diga para mim aí o nave. 2233 ou 3246 eu tenho aqui. Será que é isso? Nave vai embaixo aqui, ó. Está embaixo do banner, né? Por isso que vocês se complicaram. Eu também. 3246. 3, 2, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 6. O banner. Ó, saiu maiúsculo ali, eu não vou corrigir, tá? Porque esse relógio está correndo. Banner, diga para mim. 22, 36. 22.
3, 3, 6. Principal. Principal. Hein? 4-2 ou 4-3? 4-3? Ah. Quatro, três. Ah, já saiu no lugar errado. O reloginho safado. 4, 3. Quer mais, hein? 6, 5? Não sei, é isso? Vou botar aqui, pô. 6, 5. Por que não funcionou? Porque a barrinha ficou aqui, ó. Na lateral. Lateral. 4-2. 4-2. 6. 3. E auxiliar? Quatro, cinco, meia, meia. 4. Bom, aí está pronto o layout. Então veja, não tem nada de max width, não tem margem zero alto, não tem nada. O que que aquele FR está fazendo ali do lado? E os FR no meio? Olha só. O layout é elástico. Está vendo? Ele está sempre centrado, independente da largura do viewport, e a proporção entre as colunas vai ser sempre a mesma. Se eu colocar mais 2 regrinhas aqui com 3 declarações, ele fica responsivo. Media Query. É só eu reposicionar cada bloco desse do layout. Agora, veja a quantidade de CSS para construir esse layout. É nenhuma quase, né? É isso aqui, ó. Uma regra para site, 3 posicionamentos para os componentes do layout. Sem marcação de div adicional, sem float, sem clear, sem position, sem nada. Isso aí é um mundo, tem muito mais as coisas dentro de grid layout. Pô, cara, isso é um layout de 3 colunas. Pô. Vocês já montaram, né? Dá vontade de fazer aquele negócio que o cara ali do GIF estava fazendo. Aqui, 0!